Preparados para o último bloco desta nossa aula? Pois é. Esse é um bloco um pouquinho mais curtinho para compensar o segundo bloco, que foi um bloco bem cheio, né? Bem amplo. Ó, tá manchadinho aqui. Nem tinha visto. Vamos aqui verificar o processo de composição. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte. Vou até passar aqui para nós pegarmos um slide em branco. Pessoas lindas, maravilhosas. Como é que está lá no texto do novo acordo ortográfico? Primeira observação. Eles chamam tudo de composto. Seja o composto formado por um processo chamado de derivação, seja um composto formado por um processo chamado de composição. Tudo ele chama de composto. É o primeiro grande equívoco, né? Quando a gente vai estudar esse conteúdo. É saber fazer essa distinção entre derivação e composição. Fez essa distinção, verificou todas aquelas regras voltadas ali a nosso processo de derivação, a nossa pirâmide de prioridades. Viu aquilo? Respirou porque percebeu que a coisa tranquila, beleza? E aí você segue para o processo de composição. O processo de composição, o texto diz o seguinte: perderão o hífen certos compostos que perderem em certa medida a noção de composição. Mais uma vez você disse, mãe me alfabetizou, ela investiu na minha educação. E você lê novamente, perderão o hífen certos compostos que perderem em certa medida a sua noção de composição. Não se conforma e diz, vou ler novamente, perderão o hífen certos compostos que perderão em certa medida a noção de composição. Diz isso, sigo minha vida, a vida que segue, e decide não aprender. Mas tem muita lógica. O grande problema é, primeiro, que a gente não entende necessariamente o texto. O que o texto está nos passando. Nós não entendemos. Segundo, a gente não entende de fato o que é essa noção de composição. Nós vimos e nós vamos ver durante todo o nosso curso o conceito de semântica. O que é semântica, Pro? Recapitule aí. Vou sempre recapitular. Semântica é a mesma coisa que sentido. Então, se você se afasta da semântica, você se afasta de vários conteúdos em língua portuguesa. Você tem que pensar no sentido, no contexto, na reflexão. Belezinha? Nós pensamos que perdeu a noção de composição, nós temos duas vertentes. O que é perder noção de composição? Perdeu a noção de composição para se tornar tão íntimo que você não consegue mais desvendar qual é uma palavra ou outra. Você pensa no objeto, pensa na coisa, tá? Pensa na uniformidade. A ideia da perda de composição é ou perder a noção de que são dois termos e você consegue perceber um termo só, muito amalgamado, que é muito junto, muito ligado, você transforma numa expressão. Você pensa na ideia da expressão de uma palavra antes com hífen, se transformou numa expressão e hoje é colocada sem hífen e separada. Ou você pensa na junção total. Às vezes a junção é tão intensa que até perde elemento, que é o que acontece com o processo de composição por aglutinação. Você tem dois processos de composição. Você tem o processo de composição por justaposição, que é quando as palavras se aproximam, ficam juntinhas ali, ou com a utilização do hífen ou sem a utilização do hífen, mas dando nome a um determinado termo, cada palavra com o seu sentido. Cada palavra, cada radical, porque nesse momento você não tem prefixo e radical, você tem dois radicais, dois termos participando daquela formação, beleza? Então você tem essa ideia da junção total, juntou, às vezes perdeu elemento, não é colocado com hífen, ou você tem a ideia de se transformar em uma expressão. Neste momento, ele trata dessa perda aqui,
da noção de composição, quando a noção se perde e o termo se torna uma única coisa. Não entendi. Porque português é assim, a gente precisa de exemplo. Quer exemplo? Quer exemplo? Eu vou dar exemplo. Eu vou dar aqui. Exemplo. Você fala paraquedas. Falei paraquedas. Você recebeu aí paraquedas na sua cabeça. Você pensou, você imaginou. Você viu a necessidade de parar a queda? Ou você viu o paraquedas abrindo lá, o paraquedista abrindo o paraquedas, descendo ali com o paraquedas aberto? Você pensou em parar a queda. Você pensou no objeto. Então, se afasta um pouquinho do aspecto semântico de pelo menos um dos termos. Então, você não pensa mais na ideia clara, na ideia efetiva de parar a queda. Você pensa no objeto, beleza? Resguarda, não estou dizendo que é uma perda total, não, gente, porque você tem um termo que é derivado. Eu estou falando neste momento que existe um enfraquecimento. Se existe um enfraquecimento, eu vou juntar porque eu não penso mais em paraquedas. Para-brisas, a mesma coisa. Eu não penso no para-brisas, eu penso no eu não penso no para-brisa, eu penso no para-brisas, que coisa, né? Eu não penso no parar a brisa, eu penso no objeto, no vidro. Eu não penso em parar o choque, eu penso na peça. Então, neste momento, você tem sim um enfraquecimento de um dos elementos. Isso é que é perder a noção de composição, porque a palavra se torna realmente una, ok? Uma e una no sentido de unida. Manda-chuva, você não tem a ideia de mandar a chuva, você tem a ideia de que a pessoa é quem domina, quem manda, quem comanda aquele espaço, belezinha? É isso que é perder a noção de composição. O problema é que algumas palavras, essa noção de composição, ela é mantida em determinadas regiões. É o mesmo princípio do que aconteceu com pré, com pó, com pré, com pró e com o pós. Você tem que estar muito atento a esta noção, a esta delicadeza, porque de fato é uma delicadeza, ok? Então, você encontra, por exemplo, no entanto, a palavra para-raios, que vai ser reconhecida com o hífen ou sem o hífen. Deixa eu colocar aqui melhor. E é uma lógica tão atraente essa, por quê? Porque quando nós falamos para-raios, o pessoal aqui em Salvador, ele não tem um hábito de perceber a necessidade do para-raios, porque a gente não tem tanta incidência de raios na cidade. Mas algumas zonas rurais, alguns estados, há tantos raios que é necessário, é fundamental ter para-raio. O que acontece, portanto? Nessas zonas em que o para-raio, o objeto, é mais comum, nós acabamos percebendo a perda de composição. E aí nós retiramos o hífen, ok? Mas como ficou uma divisão muito grande entre os falantes, eles optaram por reconhecer uma dupla grafia. Você vai ver, portanto, para-raios com e para-raios sem. Nós temos esse tipo de observação. Isso cai na prova? Felizmente, não cai com esta pergunta, mas cai, por exemplo, com a indicação de se para-raios é correto. Não vai perguntar se nós temos uma dupla grafia. Aí seria uma safadeza, né? Às vezes eles perguntam, mas é para acentuação. Em para-raios, eles podem colocar o para-raios e perguntar se está correto. Está correto, porque existe uma possibilidade de nós termos uma palavra com e sem, no caso. Beleza? Então, a regrinha aqui, vamos voltar para a nossa diquinha, é que o hífen em processos de composição você vai encontrar radical e radical. E o texto é exatamente este, gente.
Certos compostos em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se sem hífen. Se lê e lê mais uma vez e não consegue entender. E depois que você começa a introjetar o sentido da coisa, fica um pouquinho mais simples. Girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista. Aí você consegue perceber. Dica interessantíssima é espécies botânicas, espécies de animais. Nós temos a ideia da preservação do hífen. Temos. Por exemplo, peixe-boi. A gente tem a preservação do hífen. Então, espécies botânicas, espécies de flora e fauna, né? Você vai encontrar ali a necessidade do hífen, ok? E aqui, para finalizarmos, antes de nós fazermos a recapitulação de tudo que a gente aprendeu durante esta aula, para preparar você, para quê? Para quê? Para quê? Para nosso encontro de questões. Pois é, nossa, eu estou elaborando joguinhos, vocês vão ter joguinhos também, alguns quizzes. Quizzes é um plural péssimo, né? Feio, mas é assim que se faz o plural do quiz para que você jogue e aprenda língua portuguesa de uma forma bonita, gente. De uma forma linda e apaixonante. Eu amo muito o que eu faço, não é por nada não. São as palavras que perderam o hífen, porque não, perderam a noção de composição e se transformaram em expressões. Então você tem pôr do sol, pé de valsa, dia a dia, pau a pique, pé de moleque, à toa, que são expressões que são ligadas por preposição, tá? Essas expressões, elas perderam o hífen, se transformaram em expressões. Toma somente cuidado, porque as espécies botânicas e zoológicas, elas não perderam o hífen, porque elas preservam ali a sua identidade do termo, ok? Você consegue o peixe-boi, como eu apresentei, ou bente vizinho do penacho amarelo, que é o nome de uma espécie, tem espécies nomes enormes, você tem aí a necessidade de observar, ok? Vamos aqui para a nossa revisão. Bom, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos que o processo de. Deixa eu colocar na terceira tela. Nós aprendemos que nós temos o processo de derivação e o processo de composição. O processo de derivação, ele apresenta para nós apenas um radical e um prefixo ou falso prefixo. Neste momento, atente-se para a regra de base, aquela regra que vai dar conta de vários termos de língua portuguesa. A regra de base é: se o meu prefixo terminar de uma forma diferente com a qual começa um radical, eu vou juntar. Se é da mesma forma, eu vou separar. Mas lá no topo de nossa pirâmide, esta é a base, lá no topo de nossa pirâmide, nós temos a regra do H. E H, fala. H nunca junta, nunca junta. Sempre vai utilizar o hífen. Depois, abaixo, o nosso fiel escudeiro, a regra do có. E o có sempre junta, com exceção da regra suprema, que é a regra do H. Regra do pré, do pós, do pré, do poró, na verdade, nós temos que reconhecer a força semântica do termo, se houve ou não houve um enfraquecimento. E aí é uma análise bastante subjetiva que eles identificaram, reconheceram justamente o que a maioria pensa. Então, pensando nesse processo, nós temos os termos pós-venção, prevenção, preconceito. Esses, claramente, a gente consegue perceber a perda de valor, ok? Da expressão semântica. Nós temos aqui, não esqueçamos, os prefixos vice, soto, grão e grã, sem, além, ex, a quem e recém, todos eles com a obrigatoriedade do hífen. Nós encontramos um circo e um pan que antes de MN vogal vai ter hífen. E nós vimos também a regra do sub, que antes de R, de H e de B
vai precisar do hífen. Antes das outras letras, a gente não vai precisar colocar o hífen. Vimos também a regra do bem, que vamos colocar o hífen em todas as construções, mas vimos que algumas palavras são aceitáveis, tá? De serem escritas sem a utilização do hífen. E vimos a observação do mal, que com H e com vogal nunca vai juntar, mas com outras letras nós vamos fazer a junção ali. Vimos o processo de composição, voltando aqui para o processo de composição, que diz para mim que certos compostos perderam noção de composição. Aí, meu amigo, minha amiga, é você entender se houve ou não houve um enfraquecimento de um dos termos para se transformar em uma estrutura mais amálgama, ok? E por fim, vimos que algumas expressões, algumas palavras se transformaram em expressões, principalmente aquelas que têm principalmente não, aquelas que tinham a preposição fazendo a ligação. Essas palavras perderam o hífen e se transformaram em expressões. Sim, você está apto para fazer o exercício. Tem dúvida? Manda para mim. Eu vou tentar responder. Beijo, meu povo lindo, e até a próxima aula.